Olá, boa noite. Mais uma vez, quero saudar você que tem estado conosco durante esses cultos que temos nos domingos e nas terças-feiras, nos reunido aqui na igreja online para estarmos com você. Mesmo que à distância, estamos aqui com saudade de vocês, dos irmãos que dominicalmente, semanalmente nos encontramos para termos comunhão com Deus e o adorar. De fato que estamos num dia muito especial, que é o dia da Páscoa, o dia de domingo da ressurreição. E este ano, 2020, vai ser marcado como um ano diferente. Assim que terminar esse período de isolamento social, assim que essa pandemia acabar, nós teremos uma outra Páscoa. Nós vamos ter uma festa com os irmãos. Vamos nos reunir aqui para cultuar ao Deus que é maravilhoso, que tudo fez. Então, nessa noite, eu queria agradecer pela sua estada conosco durante essas semanas. Quero agradecer pelo você ter compartilhado a nossa página do YouTube. Eu quero também te encorajar que você faça isso de novo, continue compartilhando com os amigos para que eles se inscrevam e a nossa pregação chegue a mais pessoas na nossa cidade e pelo Brasil afora. Nós estamos muito gratos a Deus por esse domingo de Páscoa e queremos, para começar essa reunião dessa noite, eu quero ler uma escritura para você. No livro de Mateus, capítulo 28, versos 5 e 6, há o relato do anjo do Senhor chegando à beira do túmulo. E as mulheres, a Bíblia conta que houve um grande terremoto ali naquele lugar. E as mulheres ficaram aterrorizadas com aquele terremoto. E a presença daqueles anjos, aquelas mulheres ali estáticas, o anjo do Senhor se volta para aquelas mulheres e diz para elas: não há motivo para vocês terem medo. Eu sei que vocês estão procurando a Jesus de Nazaré. Ele não está aqui, pois ele ressuscitou vitoriosamente, diz uma versão da Escritura. Ele ressuscitou vitoriosamente, como ele havia dito. Entre na tumba e veja o lugar onde o nosso Senhor estava. Então, o anjo do Senhor faz um anúncio de que Jesus ressuscitou. Ou seja, nenhum lockdown, nenhum afastamento, nenhuma possibilidade do Senhor da vida ser retido naquele túmulo. E é sobre isso que nessa noite nós vamos falar, sobre a Páscoa. O que é a Páscoa para nós? Então eu quero orar com você para que a graça de Deus invada o seu coração, entre no seu lar, produza o efeito que ela produz, que é curar, salvar, transformar vidas. Então eu te convido a que você ore comigo nessa hora, falando com Deus para que Ele, mais uma vez, fale com o nosso coração. Vamos orar. Pai, nós te bendizemos na noite desse domingo especial de Páscoa. Louvamos o Teu nome, Senhor, porque não é coronavírus que tem a última palavra, não é a morte que tem a última palavra. O Senhor da vida, Senhor, Ele tem a última palavra para nossas vidas. E foi o que o anjo fez. Ele rolou a pedra da entrada do túmulo e ele se assenta sobre aquela pedra, indicando grande autoridade que o céu exerce sobre a terra, que Deus exerce sobre nós, sobre nossas vidas. Então, Pai, nessa noite que a Tua graça repouse sobre cada lar, sobre cada coração que está aflito e sobre os irmãos e irmãs que estão ávidos para ouvir uma palavra da Sua parte. Que o Senhor possa nos visitar mais uma vez, como tens feito sempre. Abençoado, Senhor Deus, o nosso serviço de adoração a Ti. Que a Sua graça seja fluente sobre nossos corações e sobre os corações das pessoas que estão assistindo a este culto. Nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Boa noite, convido a você a adorar o Senhor aonde você está, por causa da graça, por causa do amor infalível do nosso Salvador. Ó, que tremenda graça, cante a Jesus. Quebra o jugo do meu pecado, tão mais
Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Grande amor de Jesus, Ele traz a ordem, que traz a ordem em meio ao caos, adota o órfão, livrar do mal, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça, és como o sol, tua face brilha, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Ó que tremenda graça, ó que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, você deu sua vida, estou liberto enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Pelo que fez por mim. Cantamos o teu amor, Jesus, tua graça infinita, rocha inabalável, Cristo, Deus bendito, nós louvamos o teu nome. Tu és o nosso Rei, cante, tu és a minha rocha inabalável, Jesus. Cristo, Deus bendito, Verbo vivo, o Emmanuel, o Cordeiro, o leão, o pão vivo que desceu do céu. Adoramos a Cristo, o único Deus.
Bem-vindo, pessoal, à nossa live. Feliz Páscoa para vocês todos. Eu espero que hoje esteja sendo um dia memorável para vocês, num dia histórico, onde nós não estamos juntos, pelo menos fisicamente, mas estamos juntos online. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, do verso 1 ao verso 10. Mateus 28, do verso 1 e ao verso 10. Eu queria já, antes de nós lermos o texto, incentivar você a uma coisa. Que você, no seu comentário, aonde você está, na página do Facebook, você pudesse contar um pouco, ou em algumas frases, ou em uma frase, o que Jesus já fez por você, de que Ele te libertou, de que Ele te livrou, como foi esse momento na sua vida. Queria incentivar você para isso, porque isso serve também como testemunho do que a Páscoa é capaz de fazer, do que Jesus é capaz de fazer na nossa vida. Então eu queria desafiar você, não só você, pai ou mãe, mas ao seu filho ou à sua filha que está com você, desafiar sobre o que Jesus já fez na sua vida, de que você foi livre, de que você foi liberto, de que você foi transformado. Isso é Páscoa. Páscoa é transformação. E eu queria, então, incentivar você para que quando essa live for continuar no Face, muitas pessoas possam ver o que Deus fez na sua vida. E isso, para mim, vai ser algo muito importante. Mateus 28, de 1 a 10, diz assim: Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Verso 5. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Verso 7. Vão depressa e digam aos discípulos dele: Ele ressuscitou dentre os mortos e está diante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Verso 8. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: Salve! Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: Não tenham medo. Vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia, lá eles me verão. Vamos orar? Pai bondoso, obrigado por esse dia. Esse dia foi um marco na história. Nós te agradecemos por isso. Te pedimos que o Senhor fale conosco, o Senhor cuide do nosso coração e em casa mesmo o Senhor possa nos dar um novo recomeço, transforme a nossa vida. Faça isso em nome de Jesus. Amém e amém. Se eu perguntar para vocês, ou eu perguntar a você que está aí do outro lado, se houve algum momento na sua vida que te marcou, que surpreendentemente te marcou, eu tenho certeza que muitos de vocês vão relembrar cada detalhe desse momento na sua vida. Eu me lembro quando eu era jovem, eu estava prestes a casar e eu tinha sido demitido da empresa. Eu sonhava em trabalhar numa outra empresa que era a maior do mercado. Então, alguns meses antes de eu me casar, eu fui convidado a fazer um teste nessa empresa. Passei uma semana de testes para ver se eu trabalharia nessa empresa. Fiz essa semana de teste e aí, uma semana depois, uma mulher me ligou, uma menina me ligou e diz assim: Senhor Cláudio, tudo bem? Eu queria dizer que o senhor foi aprovado, se apresente na
na segunda-feira na rua tal, tal e tal, e munido de todos os seus documentos. Gente, naquela hora, eu não sabia o que respondia para a moça. Eu não sabia se eu gritava, se eu ria, se eu chorava, se eu contava para todo mundo que estava empregado. Por que isso? Porque eu sabia que daquele momento em diante a minha vida ia mudar. Eu sabia que havia um novo começo para mim. Eu ia me casar. Eu estava prestes para o meu casamento, estava desempregado. E aquela notícia foi uma das notícias mais gloriosas das quais eu recebi. Então, eu fiquei maravilhado com aquele dia. Por quê? Eu sabia que nunca mais a minha vida seria a mesma, porque eu teria um novo mundo, meus sonhos poderiam se realizar, eu poderia caminhar de maneira diferente. No texto que nós lemos, é muito compreensível o estado que essas mulheres ficaram. Diz o texto que era uma mistura de alegria e terror. É isso que Mateus relata. Marcos e Lucas, se você for ler o mesmo episódio de Marcos e Lucas, eles relatam que essas mulheres estavam levando algumas especiarias para o túmulo de Jesus. Mateus, simplesmente, quando aborda esse episódio e quando narra esse episódio, diz que elas tinham ido ao sepulcro só para vê-lo, só para estar um tempo com Jesus. Elas queriam viver seu luto com Jesus. Elas só queriam estar perto do corpo de Jesus. E elas só queriam um tempo para viver tranquilamente aquele momento. Elas estavam procurando, sabe, aquele momento que a gente, eu quero ficar sozinho diante disso tudo que está acontecendo. Mateus vai relatar de forma dramática o que aconteceu. Só no livro de Mateus é que ele mostra dramaticamente o que aconteceu nesse dia. Ele narra como o acontecimento de terremoto, sobre a presença de um anjo, sobre os guardas que de tanto medo desmaiaram e sobre uma mensagem de que Jesus estava indo para a Galileia. Algumas pessoas acreditam que Mateus adiciona esses detalhes para fazer que a ressurreição se tornasse algo particular, extremamente particular, o que para mim, e ao meu modo de ver, é ridículo. Por quê? Porque para Mateus, que é importante que a gente entenda que é de tradição judaica, ter anjos descendo em momentos vitais da história, em momentos onde o propósito de Deus é feito, não é algo incomum. Pelo contrário, na história judaica, sempre há anjos interferindo na história. O ponto, gente, é que Mateus está mostrando que o que está acontecendo naquele dia é a ação do próprio Deus. Isto é, o Deus que estava aparentemente silencioso, o Deus que aparentemente estava quieto, na sexta-feira, ele, nesse dia de domingo, iria declarar a sua última palavra. É como a gente sabe, e a gente já ouviu demais no cristianismo, que o nosso Deus é o Deus da última palavra. O que Deus está fazendo, segundo Mateus, não é apenas um milagre extraordinário, uma demonstração de poder sobrenatural. Deus não está fazendo simplesmente algo para o seu próprio bem, ou Deus não estava fazendo simplesmente um favor especial a Jesus. Eu vou ressuscitar o meu filho Jesus. O que Deus está fazendo, gente, na Páscoa, é começar tudo de novo. O que Deus está fazendo é que o novo mundo que estava sendo prometido, ou que foi prometido no Antigo Testamento, estava agora acontecendo. É um novo mundo diferente. Eu sei que a gente está no meio de uma pandemia. E não está sendo fácil viver no meio de uma pandemia. Mas nós já temos visto e ouvido nas mídias sociais que o mundo pós-pandemia não será o mesmo.
que as pessoas não serão as mesmas. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu entendo que o mundo pós-pandemia será diferente, eu entendo que algumas coisas vão ser completamente novas, mas eu quero dizer, só quem é capaz de fazer um mundo novo e transformar uma pessoa em nova se chama Jesus Cristo. Ele é o único que é capaz de fazer novas todas as coisas. Isso é Páscoa. Isso é ressurreição. É onde nós temos o nosso Redentor que é capaz de fazer nova todas as coisas. Uma pandemia não é capaz de fazer. Nada que possa vir a este mundo é capaz de mudar o ser humano, transformar o ser humano. Só Jesus é capaz de fazer algo novo. Então, quando Jesus diz para as mulheres, digam aos discípulos para irem para a Galileia, porque eu estou indo para lá e eu quero que eles me encontrem lá, é porque nesse encontro, na Galileia, eles serão enviados para os confins da terra. Eles serão enviados por todo o mundo para falarem da notícia que acabaram de receber. Por isso que Jesus, e Mateus relata dessa forma, dizendo que os discípulos vá para a Galileia, porque Jesus quer ter um encontro com ele. Isto é, uma notícia nova vai rodar sobre todo o mundo, sobre toda a humanidade. Então, um novo mundo se abre diante de todos os discípulos. Agora, embora essas mulheres estivessem morrendo de medo, o que elas viram naquele dia jamais poderiam esquecer. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. O que aconteceu naquele dia foi algo extremamente incrível, quase impossível de acreditar. A morte foi vencida. Jesus ressuscitou. Então entenda, gente, Páscoa não é a gente contar sobre uma história religiosa que tivemos, sobre uma experiência religiosa que nós tivemos ou que simplesmente aquelas mulheres tiveram. Não é a gente falar sobre como será o mundo pós-pandemia, o testemunho do seguidor de Jesus, do discípulo de Jesus, é a mensagem de que agora há um outro rei e que esse rei ressuscitou dentre os mortos. Essa é a nossa mensagem, esse é o nosso testemunho, é o testemunho de que os templos, sejam eles em Jerusalém, sejam eles em São Gonçalo, na melhor das hipóteses, é algo comum. Por que é algo comum? Porque Jesus é o verdadeiro templo, e Jesus, o verdadeiro templo, ressuscitou dentro dos portos, e ele governa o mundo como Cristo crucificado, e nós, como cristãos, somos a sua habitação. Nós somos a habitação do Cordeiro de Deus. O ponto crucial da Páscoa, então, é que a ressurreição de Jesus não aconteceu para provar algo a mim ou para provar algo para você, ou para dar para mim ou para você uma nova experiência espiritual. Durante o dia todo de hoje, eu estive vendo como as pessoas manifestavam a Páscoa, seja através de vídeo, seja através de outros meios. E me parece que há um costume na igreja brasileira, ou no meio dos cristãos do Brasil, que a morte de Jesus, ela é apenas, a Páscoa para essas pessoas, é apenas como se fosse uma experiência. É algo que possa ser contemplativo. É algo que a gente olha, vê, chora, se derrama, como simplesmente algo contemplativo. A Páscoa, gente, a ressurreição, é sobre o propósito de Deus. É sobre a missão de Deus. É sobre o que Deus quer fazer no mundo a partir daquele momento. Então a Páscoa não é para ser algo contemplativo para nós. Pode ser em parte, eu não nego, que nós podemos olhar um túmulo vazio e podemos dizer, ele ressuscitou, mas a Páscoa tem um significado extremamente mais poderoso, é que o propósito de Deus segue em frente.
Ele vai continuar a sua história. E agora ele vai salvar os seres humanos. Vai trazer uma nova criação sobre os seres humanos. Por isso que Mateus diz que os discípulos deviam se encontrar com Jesus, porque nesse encontro, lá na Galileia, eles receberiam uma nova missão, um novo trabalho, um novo dia, uma nova forma de vida, em que tudo que Jesus tinha dito para ele antes, começaria a ser realizado. Tudo que Jesus prometeu, tudo que Jesus falou, começaria a se tornar realidade por causa da ressurreição. Hoje, a gente não pode se encontrar com Jesus como as mulheres se encontraram naquela manhã. Não há possibilidade. Mas uma parte vital da fé cristã é que nós devemos e podemos nos encontrar com Jesus em espírito. A Bíblia diz que isso é possível, que nós podemos ter um encontro com Jesus em espírito, nós podemos conhecê-lo, nós podemos adorá-lo e nós podemos aprender com ele. É isso que a Bíblia diz sobre Jesus. E a Bíblia diz que esse relacionamento pessoal e íntimo com Jesus ressurreto, com o Senhor, com Deus na nossa vida, é vital para o que significa ser um cristão na prática. Então, o que nós não podemos fazer nessa Páscoa, gente, é interpretar mal Mateus e interpretar mal os outros evangelhos. Nós não podemos ver a Páscoa como um momento reflexivo apenas. Nós não podemos olhar para a Páscoa apenas como uma experiência da nossa espiritualidade, algo que nos torna contemplativos. Mateus está descrevendo algo que realmente aconteceu. Mateus está descrevendo algo que não só tinha mudado o coração das mulheres naquele dia, mas algo que tinha aberto uma fenda na história comum. A ressurreição de Jesus rasgou, abriu uma fenda para mudar toda a história da humanidade. Mas o que a gente precisa entender que quando se tem o início de um novo tempo, e isso que é a Páscoa, o início de um novo tempo, é que Deus vai continuar agindo até que todas as nações e todos os joelhos sejam trazidos sob o seu domínio. Páscoa é isso. Páscoa é dizer que a cruz, é o clímax da história. O clímax da história de Jesus. Mas ela só faz sentido para aqueles que também foram ressuscitados dentre os mortos. O apóstolo Paulo diz que assim como por um só homem veio a morte, assim também por um só homem veio a vida, veio a ressurreição, e nós ressuscitamos com Cristo Jesus. Então, quando você lê o Sermão do Monte, e tudo que Jesus ensina no Sermão do Monte, você vai ver imediatamente que Jesus é um novo Moisés. Não sei se você já parou para prestar atenção nisso, mas não só que Jesus é um novo Moisés, ele é muito mais que isso. Jesus é o Messias de Israel. Ele está dando não só Israel, ele não está dando só a Israel, mas a mim e a você uma nova lei. Isto é, Deus não está dando um novo jeito de viver só para Israel, mas ele deu um novo jeito de viver para mim e para você, para a gente ser um novo ser humano nesse mundo. Que época melhor que a gente tem para que nessa Páscoa a gente entenda, onde a gente está confinado em nossas casas, onde a gente está com os nossos filhos, com a nossa esposa, você está com seu marido. Que época melhor a gente tem da gente entender a Páscoa como algo novo, algo transformador, algo que recomece, de recomeço. Isto é, a Páscoa, ele é
algo completamente diferente do que a gente pode imaginar. A ressurreição corpórea de Jesus é mais do que uma prova de que Deus realiza milagres, ou que a Bíblia é verdadeira, gente. É mais do que conhecer Jesus em nossa experiência. Conhecer Jesus em nossa experiência é para o episódio do Pentecoste, não da Páscoa. O episódio da Páscoa é algo poderoso, transformador, completamente diferente do que a gente possa imaginar. É muito mais, a Páscoa é muito mais do que a certeza de que nós iremos para o céu depois da morte, de que teremos vida eterna. A ressurreição de Jesus, na verdade, a Páscoa é o começo do novo projeto de Deus. É o começo de algo novo. O reino de Deus é chegado. A gente não pode desconectar a cruz nunca a ressurreição de Jesus, nunca do reino de Deus. Não dá para pegar as pessoas daqui da terra para levar para o céu. Não foi isso que Jesus simplesmente, ou que Deus simplesmente quis fazer. Nós teremos vida eterna, mas o propósito de Jesus com a Páscoa é dizer que novos cidadãos do céu povoarão toda a terra. Isto é, que há um novo jeito de ser humano, há um novo jeito de ser pai, há um novo jeito de ser mãe, há um novo jeito de ser filho, há um novo jeito de ser marido, há um novo jeito de viver a vida com Deus. E é nesse momento que os nossos vizinhos, nossos amigos de Face, nossos amigos de WhatsApp, precisarão ouvir de nós que a Páscoa significa que eu fui transformado de tal forma que a minha humanidade se tornou divina e humana ao mesmo tempo. Jesus mudou a minha história. Então a Páscoa fala da nova criação. É isso que a Páscoa fala. A Páscoa fala de um novo jeito de viver. Portanto, toda vez que a justiça foi feita, toda vez que a paz for conquistada no seu lar, toda vez que a paz for conquistada na nossa família, toda vez que a paz for conquistada nessa cidade, toda vez que a paz for conquistada nesse país, todas as vezes que famílias forem curadas, todas as vezes que os nossos lares forem transformados, todas as vezes que houver cura na sua casa, toda vez que a tentação for vencida, toda vez que você vencer os pecados na sua vida, toda vez que por meio de Cristo você vencer os perigos que te rondam, toda vez que a verdadeira liberdade for conquistada, toda vez que você entender que você é livre plenamente, isso é Páscoa. Isso é Páscoa. Páscoa é isso. Páscoa não é uma ação contemplativa ao olharmos para a cruz vazia e para um túmulo vazio. Isso é apenas parte da Páscoa. Páscoa é entender que o céu desceu para a terra e criou uma nova humanidade. Criou uma nova humanidade que ia e que vai povoar a terra. Então, nessa pandemia, lembre-se que o sangue do Cordeiro foi aspergido sobre os umbrais da nossa porta. E que esse sangue aspergido foi o sangue do Cordeiro. Porque logo, logo a morte vai passar e ela será vencida. E nós podemos então sair e realizar uma festa. A Páscoa é isso. É que nós recebemos uma nova vida por meio daquele que derrotou definitivamente a própria morte. Então eu espero, gente, hoje, que você tenha um entendimento, toda vez que você vê sua família sendo transformada, dê um brado, é Páscoa. Toda vez que você vê seu marido se arrependendo, você dê um brado, Páscoa. Toda vez que você vê
a injustiça sendo quebrada e partida de um brado, Páscoa. Toda vez que você perceber que você venceu a tentação, dê um brado, Páscoa. Isso é Páscoa. Eu oro para que isso seja minha realidade de vida e seja também a sua realidade de vida. Eu quero orar com você, quero pedir a Deus que cuide do seu coração, que guarde o teu coração e que a Páscoa não seja só um momento onde você está vendo no Face um túmulo vazio. Isso é genial para a nossa história. Mas é ver também, por causa da ressurreição, os grilhões estão sendo quebrados. O poder da morte foi subjugado. Aquilo que te prendia, não prende mais. Se é isso que está acontecendo na tua vida, grite aí na sua casa, diante dos seus filhos, com a sua família, Páscoa, Jesus ressuscitou. Vamos orar? Pai bondoso, obrigado por esta noite. Obrigado pela Páscoa. Obrigado por esse dia, por essa manhã incrível, que nunca mais foi a mesma manhã. Amanhã do domingo, não foi mais uma manhã para Israel, não foi mais uma manhã para o mundo inteiro, não foi mais uma manhã para São Gonçalo. Foi uma manhã nova, transformadora, redentora, regeneradora, transformadora. Senhor, então, Senhor, que a gente não olhe para a Páscoa simplesmente como uma expressão do nosso modo de ver contemplativamente, mas que seja uma realidade em nossas vidas. Cidadãos dos céus habitando na terra. A morte foi vencida. A iniquidade está sendo quebrada e derrotada. Os corações dos pais estão se convertendo aos filhos. A dor está sendo substituída pela esperança de um novo tempo e de uma nova era. Obrigado, Senhor, porque a Páscoa significa que famílias estão sendo curadas, que a morte foi tragada e que a esperança de um novo tempo começou. Que essa Páscoa, Senhor, não comece pós-pandemia, que comece hoje, na minha casa, na nossa casa, que comece na nossa vida, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças eu te dou pelo preço que sacrifício de amor.
é o Senhor. Graças eu te dou, graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Declare: digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano, Criador, por sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, Ele ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Abre os seus lábios e cante: digno é o Senhor, sobre o trono Ele está, sobre o trono está. Nosso Cristo é soberano, soberano, Criador, por sempre te adorar. Eu elevo as minhas mãos, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro, Cordeiro de Deus, morreu por mim. Ele ressuscitou, mas ressuscitou. Cristo ressuscitou. Digno é o Senhor, Ele ressuscitou, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Boa noite. Graças a Deus pela mensagem de hoje. Obrigado por você ter estado conosco durante esse tempo, compartilhando do Evangelho, ouvindo a palavra de Deus. O fato de você estar aí e nós aqui, como o pastor Cláudio disse, isso é Páscoa. É a ressurreição de Cristo que faz com que a gente, ainda à distância, consiga se conectar, porque o Espírito do Senhor nos une. Peço que você tenha uma excelente semana, que Deus continue falando ao seu coração, que Ele continue te orientando como viver nesses tempos. Lembre-se, Cristo está conosco, Ele está sempre ao nosso lado, Ele faz parte da nossa vida, assim como nós fazemos parte da vida dEle.
porque um dia, através da sua morte, Ele nos reconciliou com Deus. Então, que você tenha uma excelente semana, que você compartilhe essa mensagem com seus amigos, compartilhe essa mensagem com seus parentes. Talvez ele não pôde estar aí do teu lado, ouvindo, mas amanhã, durante a semana, quem sabe, numa refeição, você possa compartilhar com ele e falar um pouco daquilo que você ouviu nessa noite. Meu desejo é que você tenha a sua fé renovada, que os seus olhos cada dia mais abertos para ver aquilo que Jesus Cristo está fazendo, em nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, nós vamos orar para que você tenha uma excelente semana. E lembre-se, nós estamos aqui. O que precisar, faça contato, ligue para nós. Nós estamos aqui para servi-los e faremos isso com muito amor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu gostaria de orar para que você continue vivendo esse evangelho tão precioso. Amém? Pai, nós te agradecemos, louvamos o teu nome pelo aquilo que ouvimos nessa noite, pela tua palavra, Senhor, que é poderosa para aquecer os nossos corações e nos trazer para a realidade do que é ser um cristão, ser alguém que um dia teve os olhos abertos e o coração aquecido e transformado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque hoje, domingo, podemos relembrar e comemorar a tua ressurreição. Não que o que foi feito antes disso tenha ficado para trás, mas na verdade fazia parte do teu plano, fazia parte daquilo que o Senhor veio fazer por nós. E nós agradecemos porque fazemos parte disso. O Senhor nos convidou, o Senhor nos chamou a viver esse evangelho. E nós te louvamos e agradecemos por tão grande amor que o Senhor teve por nós e continua tendo. Eu oro para que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo possa fazer com que nós vivamos cada vez mais na certeza de que temos um Deus que governa todas as coisas, que é soberano e que vai à frente da tua igreja e do teu povo. Muito obrigado por essa noite, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana. Amém. Boa noite.